Bom, então vamos lá. A gente vai começar a aula de hoje vendo derivadas sucessivas. Como o próprio nome diz, coisas sucessivas é quando a gente faz uma coisa após a outra, né? Então, derivadas sucessivas é quando a gente faz uma derivada após a outra. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Então, olha só. No estudo de máximos e mínimos, que é uma das principais aplicações de derivada exatamente para encontrar máximos e mínimos de uma função, vamos precisar não apenas da derivada de uma função, mas de suas demais derivadas, ou seja, das derivadas das derivadas. A derivada de uma função f é chamada de primeira derivada de f e é denotada por f', isso a gente já sabe. A derivada de f', quer dizer, a derivada da derivada, é chamada de segunda derivada da função e é denotada por f'. A derivada de f' é chamada de terceira derivada da função e é denotada por f', e assim sucessivamente. Claro que o que ocorre, deixa eu ver se tem isso aqui no próximo slide, olha só, o que ocorre é que quando a derivada for de uma ordem muito grande, a gente não vai ficar colocando trocentas linhas ali, né? Então, o que a gente faz? A gente costuma, para de 4 em diante, representar assim, ó. Quer dizer, a gente viu lá, primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, e aí da quarta em diante, a gente costuma colocar assim, tá? Aqui é a ordem da derivada entre parênteses. Então, olha só, a derivada de uma função f de x é também uma outra função de x. Consequentemente, podemos calcular a sua derivada. Teremos a derivada segunda da função. Aí aqui tem várias notações para essas derivadas de ordem superior. Então, se eu tenho y, uma função de x, uma forma de representar a derivada é fazendo dy dx, que nada mais é do que f' de x. Outra forma é, se eu quero a segunda derivada, eu quero a derivada em relação a x. Deixa eu colocar aqui o apontador a laser. Eu quero aqui a derivada em relação a x de quem? Da derivada de y em relação a x. Isso aqui a gente representa como d2y sobre dx2. Então, d2y sobre dx2 quer dizer a segunda derivada da função f, ou seja, f' de x. Observe que, propositalmente, o nosso expoente, entre aspas, que na realidade ele não é um expoente, ele é apenas um índice aqui, né? Ele está em posições diferentes, no numerador e denominador, exatamente para mostrar que não é um expoente. Que isso aqui não é a derivada que está elevada ao quadrado, não é, certo? Isso aqui quer dizer a segunda derivada. Bom, generalizando, podemos calcular a enésima derivada. O que é a enésima derivada? É a derivada de ordem n, ou seja, você derivou n vezes, de uma função. Se y é f de x, a derivada de ordem n de y em relação a x, quer dizer, dxn, vai ser fn entre parênteses de x, que é exatamente o que eu te falei aqui, certo? Aí, um exemplo interessante, tem algumas funções que são muito interessantes para a gente calcular várias derivadas. Por quê? Tem funções que são cíclicas. Por exemplo, olha só, a função seno. Olha o que acontece aqui com a função seno. Primeira derivada do seno, cosseno. Segunda derivada vai ser derivar o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Aí vou continuar calculando aqui as derivadas. Ó. A derivada de terceira ordem de x vai ser a derivada de menos seno. Se a derivada de seno é cosseno, a derivada de menos seno é menos cosseno. Tá. Agora eu vou calcular a derivada de quarta ordem. A derivada de quarta ordem vai ser a derivada de menos cosseno. Só que se a derivada de cosseno é menos seno, a derivada de menos cosseno vai ser seno. E aí a gente observa que a gente voltou para o mesmo lugar. Aqui. A derivada de quarta ordem está igual à função. Consequentemente, a derivada de quinta ordem vai começar a repetir. Porque a derivada de seno é cosseno. Está aqui. Igual à primeira derivada. Aí, a derivada de sexta ordem, derivada de cosseno é menos seno. Está aqui, igual à segunda derivada. E assim sucessivamente. Então, o que a gente observa é que essas derivadas são cíclicas. E o meu ciclo, ele tem comprimento quanto? Ele tem comprimento 4, porque, olha lá,
Primeira derivada deu cosseno. Segunda derivada deu menos seno. Terceira derivada deu menos cosseno, até então não repetiu. Quarta derivada deu seno, ainda não repetiu. A partir da quinta derivada vai começar a repetir. E aí, se eu continuar fazendo, ó, a sétima derivada vai dar derivada de menos seno, menos cosseno. A oitava derivada vai dar derivada de menos cosseno, é seno. Aí, ó, já repetiu. Então, eu quero encontrar uma forma geral de escrever essas derivadas. Aí, olha só que legal. Eu posso dizer assim, a derivada de ordem n da minha função, ela tem 4 valores possíveis. A minha derivada pode dar cosseno de x. Aliás, eu vou começar escrevendo pelo seno de x, tá? Que é como se fosse lá a minha... Como se fosse não, que é a minha função original, né? Então, ó. Depois, na hora que eu concluir, você vai entender por quê. Então, ó, a minha derivada pode dar seno de x, ela pode dar cosseno de x, ela pode dar menos seno de x, ou ela pode dar menos cosseno de x. Agora, eu preciso dizer quando é que ela vai ter cada um desses valores. Então, eu preciso perceber qual é o padrão para cada valor desses. E aí eu vejo o seguinte, olha só o seno de x. Seno de x apareceu a primeira vez para n igual a 4. Ele apareceu a segunda vez para n igual a 8. Se o meu ciclo é de 4 em 4, ele vai aparecer para 4, para 8, para 12, para 16. Ou seja, ele vai aparecer para os múltiplos de 4. E aí, qual é a forma geral de um múltiplo de 4? A forma geral de um múltiplo de 4 é um número 4 vezes um número inteiro, ou seja, 4k. Então, eu vou ter seno de x se o n for igual a 4k. Claro que isso aqui para um k inteiro positivo. Isso vai dar cosseno de x quando? Para a primeira derivada, para a quinta derivada, para 5 e 4, 9, para a nona derivada, ou seja, vai dar cosseno de x para n igual a 4k mais 1. E assim vai. Vai dar menos seno de x para a segunda, para a sexta, ou seja, para n igual a 4k mais 2. E vai dar menos cosseno de x se n for igual a 4k mais 3. Por quê? 4k mais 4 já volta para o 4k. Porque 4k mais 4 já é múltiplo de 4 de novo, né? E aí eu tenho que ver isso aqui para qual valor de k. Isso aqui vai... Se eu puser... Ó, eu posso colocar para qualquer k natural. Os naturais são 0, 1, 2, 3. Eu posso colocar para k começando no 0, porque se o k for 0, o n vai dar 0. E aí a derivada de ordem 0 nada mais é do que a própria função, certo? Então eu posso colocar o k aqui para todos os naturais, ou seja, ele começando do 0, tá? Então essa é a forma geral. Aí vamos pegar outra, que também é bacana, que a gente percebe que tem uma lei de formação para as derivadas. Claro que não é toda função que a gente consegue fazer isso, né? Tem funções que não tem uma lei de formação para derivada, né? Ou melhor, não é que não tem. Que não tem como a gente escrever simbolicamente essa lei de formação, certo? Agora, na função exponencial, a gente tem como. Ó. Se eu tenho aqui y igual a elevado a x, a derivada de primeira ordem, vou escrever em azul para ficar igual ao anterior. Então, aqui, f' de x vai ser... Aqui eu tenho que fazer a função composta. Eu tenho aqui uma função mais interna, que é a 2x. Vou escrever aqui assim, ó. Y igual. Aqui eu tenho uma composição de duas funções. Que é a função mais externa, e uma função mais interna, que é a 2x. E aí, para derivar isso aqui, eu vou fazer a derivada da função mais externa, quer dizer, y' vai ser... A derivada de e elevado a alguém é o próprio, portanto, e elevado a 2x, vezes a derivada da função mais interna. A derivada da função vermelha é 2. Então, a primeira derivada, ó, f' de x, deu 2 vezes e elevado a 2x. Aí eu vou agora encontrar a segunda derivada. A segunda derivada vai ser, vou repetir esse 2 que está aqui na frente. Veja, vou fazer regra da cadeia aqui. A derivada de e elevado a alguém é o próprio, portanto, e elevado a 2x, vezes a derivada da função mais interna, que é o 2. Aí observa que isso aqui vai dar 4 vezes e elevado a 2x.
Então, ó, f2' de x vai ser 4 vezes e elevado a 2x. Aí, derivada de terceira ordem vai ser, repito o 4 que está aqui, vezes a derivada da exponencial, regra da cadeia, é a própria vezes a derivada do expoente. Então, vai ficar e elevado a 2x vezes 2. Isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8. Já está dando para perceber a lei de formação, né? 8 vezes e elevado a 2x. E assim vai. O próximo vai dar 16 vezes e elevado a 2x. Então, eu posso escrever isso assim, ó. A derivada de ordem n de x vai ser. Observa que esse 2, ele nada mais é do que 2 elevado a 1. Esse 4 é 2 ao quadrado. Esse 8 é 2 ao cubo. Ou seja, a derivada de ordem n de x é 2 elevado a n vezes e elevado a 2x. Essa aqui é a derivada, é a forma geral da derivada, certo? Bom, aí aqui tem alguns exercícios que eu vou deixar para colocar em outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, tá legal?